Livro de Gênesis, capítulo 4, portanto, nos diz assim a palavra do Senhor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. E disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. É comum dizer que os gaúchos gostam de extremos, polaridades. Alguns até dizem que são maniqueístas, ou seja, são apenas duas alternativas, bem ou mal. Isso nós vemos em várias áreas da nossa cultura, no futebol, por exemplo, com a dupla Grenal, ou se é do Grêmio ou se é do Inter, e não existe meio termo. Também na política, ou é a favor de um partido ou é radicalmente contra o partido, não existe meio termo. Na história do Rio Grande do Sul, quando o Estado era dividido também nas revoluções, entre maragatos e chimancos, entre os a favor da independência do Estado e aqueles a favor do Império Brasileiro, a polaridade, de alguma maneira, faz parte da nossa cultura. E muitas vezes isso é objeto de críticas, principalmente numa sociedade hoje em que a distinção entre certo e errado, bem ou mal, parece cada vez mais fluida, cada vez mais relativa. Mas a Escritura nos mostra que em certos assuntos, não necessariamente esses que eu mencionei, mas em certos assuntos, especialmente os espirituais, a polaridade é necessária, ela é estabelecida pelo próprio Deus. A polaridade entre o bem e o mal, entre os inimigos de Deus e o povo de Deus. E a história de Caim e Abel, ela nos reflete essa polaridade. Eu não li todo o capítulo, mas ao longo da pregação nós vamos ler os versos que nos restam, para falar a respeito então de duas sementes. A semente da serpente e a semente da mulher. E isso fica muito claro bem nas origens da história humana após a queda, com essa narrativa, a narrativa de Caim e Abel. Em muitos sentidos, essa narrativa, essa história que nós lemos e que todos vocês conhecem, já ouviram falar, ela é, nós poderíamos dizer, arquetípica. O que eu quero dizer com isso? Ela é como que um modelo. Ela reflete mais ou menos a presença do mal e a luta de bem e mal ao longo da história humana. Isso não tira a sua historicidade, nós cremos que houve de fato um Caim e Abel. Mas conforme nós perceberemos ao longo da exposição do texto, nós vamos ver que o autor
artisticamente, conta essa história de uma forma a estabelecer certos padrões originários, né? Os padrões daqueles que se aliam à serpente, a tentadora, aquela que se opõe a Deus e ao seu reino, e aqueles que se aliam à promessa de Deus, a promessa de restauração de todas as coisas. Vamos então ao texto bíblico, e a primeira coisa que nós temos que fazer aqui essa manhã é relembrar que na semana passada o nosso irmão Adiliano pregou aqui sobre a queda, e quando vimos a queda, que foi uma grande tragédia, o ser humano foi expulso do paraíso, foi expulso do jardim do Éden, e a morte, o mal, o pecado e tudo que há de ruim na existência humana ingressou na história humana. Tudo que há de errado no nosso mundo começou nesse momento, com o pecado original, com a queda, com a expulsão do jardim. E o sofrimento e a morte também. Mas em meio a esse sofrimento há uma promessa, e a promessa de Deus é que Ele colocaria uma inimizade entre a semente, ou seja, a descendência da mulher, de Eva, e a descendência da serpente. Alguém poderia se perguntar, mas como assim descendência da serpente? Quer dizer então que a cobra, a serpente serão perpétuas inimigas dos seres humanos? Quem olha para o mundo da natureza até pode pensar que é isso, né? Afinal, ninguém gosta de conviver com serpentes, com cobras, nós temos medos, mas na verdade não é disso que se trata. Ali é figuradamente, haverá figuradamente uma semente da serpente e haverá também figuradamente uma semente da mulher. E essa semente vai, ao longo da história, se opor. A semente da serpente vai ferir o calcanhar da semente da mulher. Mas a semente da mulher sairá ao final dos tempos vitoriosa, ela esmagará a cabeça da serpente. A serpente que foi a tentadora, a serpente que é a nossa inimiga, a serpente que quer o nosso mal e quer o mal da criação de Deus. Ela um dia será derrotada. Essa é a promessa que Deus faz a Eva, é a promessa que Deus faz a Adão. E eles são expulsos do paraíso, têm uma existência agora difícil, mas ao mesmo tempo eles têm esperança de um futuro. E a narrativa então ela continua no capítulo 4 dentro desta lógica. Agora, como será a vida fora do paraíso? E nós vemos que muito cedo na história humana o mal toma conta de grande parte da existência humana. Mas não era o que imaginava Eva logo no início. O verso 1 nos mostra que Eva coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Nesse momento, Eva provavelmente aqui estava pensando que Caim era a semente da mulher. Ela já estava imaginando que a redenção já estava chegando. Eu adquiri com o auxílio do Senhor um varão. Um varão, e aí a ideia, um homem, um novo Adão. A palavra aqui para varão, para homem, é a mesma palavra que é usada para qualificar Adão. Quer dizer, eu adquiri agora um segundo Adão. Agora já chegou o Adão, agora a minha semente que vai derrotar e esmagar a serpente, agora eu terei a minha vingança. Agora o paraíso está prestes a ser restaurado. E eu consegui isso com o auxílio do Senhor. E esse varão, este homem, foi chamado Caim, é o primogênito. O primeiro. E a Bíblia nos diz, algumas das versões de vocês vão falar conheceu Adão, ou conheceu o homem, a sua mulher. Inclusive, literalmente no hebraico, a palavra coabitou é assim, conheceu. A nossa tradução botou coabitou para ficar mais compreensível ao nosso idioma no século XXI. Mas literalmente, a palavra no hebraico é conheceu. E por quê? Porque o ato sexual que dá origem, portanto, à multiplicação da humanidade, à perpetuação da semente da mulher, o ato sexual é um ato de intimidade profunda entre homem e mulher. E aqui é uma curiosidade muito interessante da história bíblica. Em nenhum lugar da Bíblia nós vamos ouvir falar que conheceu o leão, a leoa e eles deram filhos, ou conheceu um animal qualquer, a fêmea, e eles deram filhos. Animais não conhecem. O ato sexual do animal é apenas instinto. Agora, no ser humano envolve conhecimento, envolve intimidade, algo que os animais não têm. E é por isso que é completamente equivocado, como fazem alguns em nossa sociedade, comparar a sexualidade humana com a sexualidade animal. Os animais não têm a intimidade. O ato sexual para o ser humano tem significado. Ele vai além da satisfação física, além dos instintos, além da mera reprodução. É um ato de intimidade, é um ato de conhecimento, conhecimento mais profundo que pode haver.
É o conhecimento do homem e mulher, é o conhecimento que se consuma na relação sexual. Adão conheceu Eva, portanto, e deste conhecimento, dessa intimidade, surge Caim. E Eva pensa que Caim está cumprindo a promessa, está surgindo aqui a minha semente, a semente que vai esmagar a cabeça da serpente. E logo em seguida, ela deu à luz a Abel, seu irmão, é o que diz o verso 2. E Abel... A palavra, por que eu digo que a narrativa é arquetípica, né? A palavra Abel significa vapor. É a mesma palavra que depois lá em Eclesiastes vai ser traduzida por vaidade, tudo é vaidade. Na verdade, a tradução correta seria vapor. Significa vapor porque a existência de Abel é assim, pelo menos à luz da Escritura, é uma existência efêmera, rápida. Ele surge na narrativa apenas para ser vítima de seu irmão. Não sabemos mais nada sobre ele, não é narrado sobre sua descendência, provavelmente ele não teve filhos, não teve descendência. A sua vida passou por aqui como um vapor. Isso não significa que ele era injusto ou que ele foi castigado por Deus, mas o fato é que a sua existência aqui, como é a existência humana no geral, ela é um vapor, ela vem e passa. E as nossas conquistas que nós imaginamos serem conquistas, elas também se dissolvem, elas passam. Se não é Deus para colocar eternidade àquilo que nós fazemos, tudo vai se dissolver, né? Porque é isso que acontece nessa existência presente após a queda. Mas Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Caim cuidava da terra, a terra que Deus havia amaldiçoado por causa do pecado de Adão. Agora, com muito sofrimento, a terra daria seus frutos. Abel, por outro lado, era pastor, cuidava de animais, cuidava de ovelhas, de gado, enfim. Pastor de ovelhas, o texto bíblico especifica. Mas no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E a Bíblia diz apenas isso, do fruto da terra. Ele foi lá, plantou, colheu alguma coisa ele pegou e levou. Por outro lado, Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Abel, por outro lado, ele não pegou assim, deixa eu pegar essa ovelha aqui e levar lá, de qualquer jeito. Não, deixa eu pegar aqui a ovelha mais ruinzinha, mais fraquinha aqui, porque a mais gorda é para mim, né? A carne gordurosa é mais saborosa. Não, ele pega do melhor, a primícia, o que vem primeiro. Aquilo que lhe custa mais, ele pega e traz ao Senhor como oferta. A carne gordurosa no mundo antigo, se hoje pode não ser assim, mas no mundo antigo era a mais valiosa, era a mais saborosa, era a mais importante. E ele traz, portanto, do melhor ao Senhor. E a consequência disso agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta, ao passo que de Caim sua oferta não se agradou. Muito se especula porque o texto bíblico ele não quer dar muitos detalhes sobre por que Deus se agradou da oferta de Caim e por que não se agradou, ou melhor, por que Deus se agradou da oferta de Abel e por que não se agradou da oferta de Caim. Mas o texto deixa a pista é que Abel ofereceu das suas primícias, ofereceu o que havia de melhor. Ele não foi profano, ele tinha consciência de que estava na presença de Deus, Criador de todas as coisas, e que ele tinha que ter um coração grato. Ele tinha reverência. Ele sabia que estava adorando a Deus, o Senhor. Ele prestou o tributo adequado, enquanto que Caim foi profano. Ele pegou qualquer coisa, levou o que sobrava, levou o que dava. Deixa eu levar isso aqui. O Novo Testamento, depois em Hebreus capítulo 11, versículo 4, vai nos dizer que Abel, o seu sacrifício, foi um sacrifício feito com fé. Diferentemente de Caim. Caim provavelmente estava simplesmente cumprindo uma formalidade. Deixa eu ir lá, deixa eu fazer isso aqui porque é minha obrigação, porque eu tenho que fazer, e eu vou dar aqui o que eu tiver, eu vou lá e levo. Era mera obrigação, não era algo do coração, era uma falsa espiritualidade, uma religião sem fé, e mais ainda, uma religião profana, porque não tem a consciência, a dimensão diante de quem ele está. Ele está diante do Deus Santo, ele está diante do Deus Criador de todas as coisas, ele está diante do Todo-Poderoso, aquele que é autoexistente. Mas ele leva qualquer coisa. Deus rejeita a oferta. E a rejeição de Deus à oferta de Caim tinha como um propósito talvez levá-lo ao arrependimento. Ele poderia reconhecer de fato, Deus recusou minha oferta e ele está certo, porque de fato a minha oferta era indigna de um Deus doador de todas as coisas, criador de todas as coisas. Ele merece mais. Eu fui profano, eu errei, eu pequei. Mas ao invés disso, o que acontece? Caim endurece o seu coração.
E aqui nós vamos ver o que acontece ao longo da história humana como um todo. O ser humano, quando peca, quando faz algo, quando lhe acontece algo ruim como consequência do seu pecado, há duas opções: o arrependimento ou o endurecimento. Muitos se endurecem e se afastam de Deus por causa da repreensão. Agora outros não, outros se convertem. É aqui que há um divisor de águas. Aqui mostra quem de alguma maneira é a linhagem da serpente, espiritualmente falando, e quem é a linhagem da mulher, espiritualmente falando. O da mulher se arrepende e abandona o seu pecado, enquanto que a linhagem da serpente se endurece mais e mais até se afastar completamente de Deus. E assim continua a narrativa. Caim, se lhe descaiu o semblante, a sua ira foi tremenda. E por quê? Porque ele teve inveja. Ele passou a odiar o seu irmão. E veja como é trágica a escalada do pecado. Um ato de desobediência do ser humano querendo tomar o lugar de Deus e decidir o que é certo ou errado. Na geração seguinte já se traduz em ódio e inveja. Não sejamos místicos quanto à inveja, meus irmãos. A inveja, ela não é que nem as pessoas dizem que se tem alguém que me inveja, eu tenho medo, porque isso pode me acontecer coisas ruins. Não, ninguém tem poder de destruir a vida de alguém só pela inveja. Agora, a pessoa invejosa potencialmente é um homicida. A origem do homicídio é a inveja e o ódio ao seu irmão. Caim está cheio de ódio, cheio de inveja. A inveja é uma das coisas mais destrutivas na humanidade. Ela muitas vezes é a origem de todo o ódio que existe, não apenas a nível individual, mas a nível coletivo. A inveja e o ódio, meus irmãos, são uma força na história humana gigantesca para fazer coisas, inclusive. E os políticos descobriram isso e eles usam isso. Na guerra, nós estimulamos o ódio dos soldados para que eles tenham uma força sobre-humana e se disponham a lutar, porque o inimigo tem que ser odiado. Nas ideologias políticas, as grandes revoluções elas se baseiam muitas vezes no ódio e na inveja, para estimular o povo a sair da sua inércia. Desde a queda, é assim que o ser humano muitas vezes consegue a mudança, estimulando o que há de mal no ser humano, para alcançar os seus propósitos, os seus objetivos. Caim, portanto, deixou levar pelo sentimento de inveja e de ódio pelo seu irmão. E Deus o adverte. Graciosamente, Deus percebe o coração de Caim voltado de uma maneira terrível contra o seu irmão e Deus o adverte. Por que andas irado? Deus fala. E vejam só que privilégio. Mesmo após a queda, Caim ainda tem a oportunidade de ser advertido pelo Senhor, pessoalmente. E Deus lhe pergunta, por quê? Por que se descaiu o teu semblante? Por que estás irado? E aí a advertência, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, se você se arrepender, se você fizer um sacrifício adequado, você será aceito. Agora, se todavia procederes mal, e é o que está acontecendo no coração de Caim, seu coração já está totalmente inclinado para o mal, para o pecado, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. E aqui a figura do pecado jaz à porta. No mundo antigo a ideia é de um animal feroz como um leão, ou mesmo a serpente, a inimiga, está ali fora, aguardando uma brecha. Quando eu abrir a porta, ela entra e me destrói, me devora. O pecado está ali, ele está batendo a porta, ele quer um espaço no nosso coração, ele quer um espaço na nossa mente, para nos destruir. E não apenas nos destruir, mas destruir quem está ao nosso redor, destruir o nosso próximo, destruir a nossa sociedade, destruir a vida humana. O pecado está lá. Deus adverte Caim. Caim, eu sei, já foi tomado, teu coração já está tomado por desejos pecaminosos. A inveja, o ódio, que é a raiz do homicídio, eles já estão no seu coração. Mas você ainda pode recuar, você pode não consumar o que essa inveja deseja, que é a destruição de quem tem algo que você não tem. Você pode controlar ainda, você pode não dar aquele passo, trará consequências ainda maiores. A inveja por si só ela é destrutiva, e quando ela invade o povo de Deus, meus irmãos, como isso é destrutivo, isso acaba com igrejas. É o pior pecado que pode haver, inveja dentro do povo de Deus. E aqui nós estamos falando de dois irmãos, Caim e Abel. E a inveja e o ódio está
prestes a destruir esse relacionamento fraternal. Mas Caim não se arrepende. E ele então premedita um homicídio. Diz Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Vamos ao campo. Aqui também, no mundo antigo, todo mundo saberia o que isso significa. Ir ao campo é ir para um lugar onde ninguém pode ouvir um pedido de socorro. Ir para um lugar onde você vai estar exposto, somente eu e você. E se eu for mais forte, eu faço o que eu quiser com você. E Abel, inocente, sem imaginar o que estava prestes a acontecer, foi no campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Não foi acidente, não foi sem querer, não foi uma briga que acabou evoluindo para algo mais grave que levou a óbito, não, foi premeditado. Caim queria eliminar o seu irmão e ele o faz. O primeiro homicídio da história humana, homicídio entre irmãos, na primeira geração. Quando o ser humano tenta tomar as rédeas da sua vida e fazer aquilo que lhe parece melhor, o resultado é esse: violência e mal sem fim. Mas o crime de Caim não ficaria impune. O Senhor então vai até Caim e diz o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E Caim, mais uma vez, ele tem uma oportunidade de se arrepender. Mais uma vez ele tem uma oportunidade. A pergunta de Deus é como que um convite: onde está? E Caim responde com raiva e sarcasmo. Sarcasmo. Por acaso sou eu o tutor de meu irmão? Eu sei lá, agora eu sou babá do meu irmão? E eu tenho que saber onde está o meu irmão. É assim que ele responde, novamente mostrando a sua profanidade, mostrando que ele não leva a Deus a sério de nenhuma maneira. Mas então, se Caim tinha alguma dúvida de que Deus poderia ver todas as coisas e tinha o controle sobre todas as coisas, agora ele sabe, que não tem como esconder nada de Deus, e Deus então lhe responde: que fizeste? A indignação de Deus. Essa pergunta é uma pergunta de indignação. O que tu fez, Caim? O que tu fez? Agora a voz do sangue do teu irmão clama da terra contra mim. Ele é uma vítima inocente. O sangue derramado clama por justiça. Esse crime não pode ficar impune. E a bem, na verdade, esse crime merecia ser punido com a morte. Agora, pois, mas a punição de Deus ela é graciosa em certo sentido. Agora, pois, maldito és. Na verdade, é discutível se é graciosa ou não, porque a punição de Caim, em certo sentido, ela equivale à morte, porque ele é maldito por sobre a terra. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram castigados, mas eles não foram amaldiçoados. Quem foi amaldiçoado foi a criação, foi a terra. Quem foi amaldiçoado foi a serpente e a sua descendência. Mas agora Deus amaldiçoa Caim. Caim é um amaldiçoado. Caim está condenado, portanto, a viver longe da presença de Deus. É como uma condenação, é como mandar alguém para o inferno em certo sentido. Arquetipicamente ele está amaldiçoado, você é maldito. Você é lançado fora da minha presença. Maldito és por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. E porque tu és um maldito, quando tu lavrares a terra, ela não vai produzir a sua força. Tu que é lavrador não vai mais conseguir viver disso. Vai precisar arrumar uma outra forma de viver. E tu vai ser um nômade, errante, serás fugitivo e errante pela terra. Esse castigo é terrível, é terrível. E tão terrível é que Caim reconhece isso. É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. É insuportável. Eu vou viver errante, porque ele sabe, ele vai viver errante inclusive da presença de Deus. Ele não vai contar mais em muitos sentidos, com a graça de Deus. Ele não pode não saber exatamente o que isso significa, mas ele sabe que ele está debaixo de maldição do Senhor. E ele sabe também que, veja, a narrativa ela não tem preocupação em explicar, tirar nossas dúvidas. Mas quem pode matar Caim? Quem é que poderia julgar ele? Quem é que poderia se vingar de Abel? Quantas pessoas haviam na terra? O texto bíblico não se preocupa em explicar essas coisas, porque é uma narrativa arquetípica. Ela quer colocar Caim e Abel como padrões, como modelos. Essas questões históricas que a lógica contemporânea faz não são preocupações do narrador bíblico. Mas o fato é que Caim tem o receio da vingança também.
Me lanças da face da terra e da tua presença e hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Mas o Senhor lhe dá um sinal de graça, para que ele permaneça e ainda possa, de alguma maneira, ter alguma existência aqui nessa terra. O Senhor lhe disse: qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. 7 é o número simbólico da perfeição, da completude. A vingança, se alguém te matar, Caim, a vingança sobre essa pessoa será uma vingança perfeita, completa. A justiça, na verdade não é vingança, é justiça. Não se trata de pura vingança, mas de justiça. Vingança quem vai fazer é o descendente de Caim. Mas a justiça será feita com perfeição sobre quem matar Caim. Assim Caim recebe um sinal, pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem o encontrasse. Caim então poderá continuar a viver e terá sua vida preservada. Mas Caim se retira da presença do Senhor e vai habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Terra de Nod, oriente do Éden, simbolizam exatamente isso. Se não me engano, terra de Nod significa isso, errante. Né? Caim, portanto, não é mais alguém que está na presença de Deus, mas agora ele é um nômade, alguém sem destino, alguém que anda vagando pelo mundo. E Caim, ele vai deixar uma semente. Mas agora pensem vocês que tragédia. Eva deu à luz a Caim achando que ali estava essa semente que derrotaria a serpente. Mas o que acontece? Tragicamente, Caim se revela, na verdade, a semente da serpente, não o inimigo da semente da serpente. E nós poderíamos pensar, e agora? Abel poderia ser uma alternativa, mas Abel foi morto, é uma vítima inocente, e ninguém vai trazê-lo de volta à vida. E a narrativa ela vai continuar e vai mostrar o aprofundamento da maldade humana. Coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome do filho. Caim, que ia ser errante e foge da presença de Deus, ele constrói uma cidade. A ideia de construir cidade é: eu agora faço uma fortaleza para me proteger. Eu dependo de mim mesmo e ninguém vai me alcançar. E ele homenageia a cidade. Antigamente as pessoas costumavam homenagear Deus quando construíam uma cidade, mas ele homenageia a si mesmo, a sua descendência. Ele chama o nome da cidade, ele dá o nome de seu filho. É a ideia da cidade dos homens, a cidade na qual a cultura humana se desenvolve em completa autonomia em relação a Deus. Ela não presta contas a Deus. Nós aqui fazemos o que queremos, aqui nós nos garantimos, nós temos segurança, nós temos uma vida e ninguém vai nos tirar daqui. Nós nos confiamos em nossa própria força para subsistirmos. Hoje nós olhamos para o nosso mundo, olhamos, puxa, sociedades secularizadas na Europa, puxa, olha o que é a França, tem mais ateus do que praticantes de religião, e os cristãos quase estão extintos da França. A gente olha para os Estados Unidos e para o Canadá, a fé cristã é cada vez minoritária, é ridicularizada, ela é expulsa cada vez mais do espaço público, e nós pensamos que isso é uma característica da modernidade, mas isso está desde sempre na natureza humana. Isso começa com o pecado de Adão e Eva, que querem construir suas vidas à parte de Deus, e se traduz aqui na semente da serpente. Caim representa todos aqueles, e a sua descendência representam todos aqueles que se opõem a Deus e querem viver suas vidas sem levar Deus em consideração. E eles constroem cidades e fortalezas e vivem suas vidas como se Deus não existisse. Eles até podem saber que Deus existe, Caim sabia, mas ele vive como se Deus não existisse. E é assim que vive grande parte das pessoas na nossa sociedade atual. Elas até sabem que Deus existe, tem alguma coisa lá chamada Deus, alguma divindade, algum ser supremo, mas isso não é importante. Vivemos as nossas vidas como nós achamos melhor. Pouco nos importa o que essa divindade diga. Essa é a raiz de todo o mal da humanidade. Mas a genealogia continua. A Enoque lhe nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Na 7ª geração nós chegamos a Lameque. E esse homem aqui, ele mostra a escalada do mal e da perversidade na descendência de Caim, na descendência da serpente. Lameque tomou para si 2 esposas. A violação ao mandato do casamento de Gênesis 2. Porque em Gênesis 2 nos diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois, não os 3, nem os 4, nem os 5, mas os 2, uma só carne.
Casamento é a união de homem e mulher, de intimidade profunda, que agora se tornam uma só carne. Mas Lameque, ele desde já muito cedo, então, ele viola esta ordem original do casamento e adota a poligamia. E ele tem 2 mulheres. Uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Agora percebam vocês, meus irmãos, a linhagem de Caim, a linhagem dos que se opõem a Deus, é a linhagem também em que a tecnologia se desenvolve. Ele é, portanto, da pecuária, pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, esse foi pai de todos os que tocam harpa e flauta, a música, o desenvolvimento musical. Alguém poderia dizer assim, não, então pecuária e música é coisa do diabo, é coisa da... Não. Mas o que ele está dizendo, ele está mostrando aqui, é que dentro da linhagem da serpente, nesse desejo humano de autonomia, Deus continua de alguma maneira, o ser humano sendo sua imagem, ele mantém aquela imagem, ainda que corrompida, ainda que manchada pelo pecado, e a tecnologia e a cultura se desenvolve ainda que com uma grande presença do mal. Mesmo entre os maus, Deus, pela sua graça comum, permite que eles desenvolvam a cultura. E é uma cultura forte, é uma cultura que se expande e que talvez naqueles que não são da linhagem de Caim não existisse. A música se desenvolve e Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Aqui, ferro, instrumentos para trabalho, mas também a origem das armas. Então, a tecnologia ela vem, mas ela vem também já com o mau uso, o uso para o mal. Não é a tecnologia em si, ela não é o problema, mas o problema é que ela se desenvolve com autonomia, ela se desenvolve para alcançar fins perversos e fins que se opõem ao reino de Deus. E esse é o problema aqui. E em meio a tudo isso, a gente poderia dizer, poxa, a cidade dos homens está se desenvolvendo, que bom, que lugar legal, mas ao mesmo tempo que desenvolve tecnologicamente, moralmente essa cidade vai se afundando cada vez mais. Verso 23, disse Lameque às suas esposas, que um cântico poético, né? Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. Vejam a perversidade de Lameque. Provavelmente um homem poderoso. É um homem que confia no seu poder e na sua força, na sua violência. O cara me feriu, eu matei ele. O outro lá me pisou, talvez tenha pensado sem querer, eu matei também. 7 vezes se tomará a vingança de Caim de Lameque, e de Lameque, porém, 70 vezes 7. Ele multiplica, ele se gaba disso. Se Caim, ali Deus faz uma promessa a Caim de que faria justiça perfeita a Caim, agora eu, Lameque, eu me garanto que de mim será 70 vezes 7, ou seja, eu terei uma vingança perfeita e eterna. Se alguém se levantar contra mim, eu vou destruir, eu vou passar por cima, eu vou massacrar todos e quaisquer pessoas que se levantarem contra mim. A origem da violência restrita, a origem de todo e qualquer totalitarismo, a origem da ânsia pelo poder, nós vemos aqui em Lameque. Ele vai se impor pela violência. Assim é a descendência da serpente. Uma descendência que, se por um lado ela tem um progresso tecnológico, por outro lado o mal se multiplica ainda mais do que o progresso tecnológico. E esse é o cenário, portanto, após a queda. Mas o texto bíblico ele não quer encerrar a narrativa com essa imagem, com essa perspectiva totalmente, eu poderia dizer, deprimente e sem esperança. E é então que no verso 25 e 26 o texto retrocede a Adão e Eva novamente, e ele nos diz o seguinte: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu
outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também o filho, ao qual pôs o nome de Enos. E daí se começou a invocar o nome do Senhor. Teriam as promessas de Deus se encerrado na trágica história de Caim e Abel? Não. Gênesis tenta nos mostrar que as promessas de Deus serão cumpridas. E Deus, portanto, traz um novo filho para Eva, para que a promessa da descendência dela permaneça. E ela tem consciência disso. Adão, portanto, coabita com a sua mulher, conhece a sua mulher, e ela tem um filho a quem pôs o número 7. E 7 aqui não é o numeral 7, é uma palavra no hebraico. E no hebraico essa palavra significa concedeu. E por isso que ela diz, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel. Não é nem no lugar de Caim, mas no lugar de Abel que Caim matou. Porque Caim, ela já sabe. Caim está entre aqueles que são inimigos da minha semente. São inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. Mas agora Deus me dá um outro descendente e esses aqui servirão a Deus. Esses são os escolhidos, enquanto que os de Caim são os rejeitados. E não há alternativa. Ou se está na descendência de Caim, ou se está na descendência de Sete. E de Sete vem Enos. O próximo filho, nasceu um filho ao qual lhe pôs o nome de Enos. Enos significa fraqueza. Fraqueza. Mas, apesar da sua fraqueza, é nessa época que o nome do Senhor começou a ser invocado. Ou seja, é nessa época que Deus começou a ser cultuado como ele deveria. É nessa época que o verdadeiro culto a Deus começa a florescer. Com Enos, com a descendência da mulher, fraqueza. Abel, que era justo, significa vapor. Enos, que também está dentro dessa linhagem de justiça, de serviço a Deus, significa fraqueza. E aqui nós vemos uma tônica que vai permear todo o livro de Gênesis e, de certa maneira, toda a Escritura. Deus não escolhe os mais poderosos, os grandiosos, aqueles que são violentos, aqueles que confiam na sua força, e nem mesmo os primogênitos. Esse conflito entre o primogênito e quem vem depois, ele vai se traduzir em todo o livro de Gênesis. Abraão, ele tem o filho da escrava, que é o primogênito, mas o escolhido, na verdade, é Isaac, que vem depois. Esaú e Jacó, o escolhido é Jacó. Depois, os filhos de Jacó, é Judá, é José, que vão dar origem às tribos mais poderosas. Ao longo da narrativa bíblica, muitas vezes, portanto, não é aqueles que o mundo esperava que fossem os escolhidos que Deus escolhe. Davi, o último dos filhos de Jessé, é chamado e é escolhido. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo. Esse mundo, com a sua lógica própria, tem a sua forma de escolher os seus líderes, aqueles que podem, aqueles que fazem, mas Deus não se baseia nesses critérios, ele tem os seus próprios critérios. E ele cumpre as suas promessas. Gênesis capítulo 4, ele quer nos mostrar, em última instância, que Deus é fiel às suas promessas e que aquilo que ele prometeu a Adão e Eva, mesmo diante do pecado de Adão e Eva, ele vai cumprir. Um dia, da descendência da mulher, se levantará alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Apesar do pecado humano, apesar da perversidade de Caim, apesar de tudo parecer estar dando errado, Deus manterá uma linhagem de pessoas que o servem, e dessa linhagem daqueles que o servem sairá o Salvador da humanidade, que é Jesus Cristo. Essa é a narrativa. Portanto, Gênesis capítulo 4 dá um start no grande conflito. Não gosto muito dessa expressão, né, por causa de um livro aí, mas o grande conflito que vai permanecer ao longo de toda a história da humanidade, entre os que servem a Deus, a semente da mulher, e os que servem a serpente. Portanto, os servos de Satanás, os filhos do diabo, como Jesus dizia, e Jesus disse isso, vós sois do diabo, que é o vosso pai, não é uma invenção de algum teólogo radical, mas o próprio Jesus disse, aqueles que não servem a ele são filhos do diabo, ou seja, não há, a Escritura ela não dá espaço para meio termos.
E aqui em Gênesis fica muito claro, não há solução de compromisso. Ou é a linhagem da serpente, simbolizada aqui em Caim e seus descendentes, ou é a linhagem da mulher, simbolizada aqui, portanto, em Sete, em Enos e naqueles que invocam o nome do Senhor. Pode parecer, e era assim que parecia para o povo de Israel, para quem este livro foi escrito, o livro de Gênesis, pode parecer que eles eram muito pequenos. Um povo escravizado no Egito, uma nação grande, poderosa, um povo com muitas nações inimigas em Canaã, a terra que eles iriam conquistar, um povo que depois era ameaçado por grandes impérios, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma. Nós somos tão poucos, somos tão frágeis, somos tão pequenos. Será que de fato é isso mesmo? Deus escolheu poucos? Sim. O fato é que Gênesis deixa claro, ainda que possa parecer poucos, ainda que pareça que o mundo está acabando, ainda que possa parecer que não há esperança para a criação de Deus, ainda que possa parecer que as coisas estão indo mal, Deus tem o controle de todas as coisas e Ele tem uma linhagem santa, uma semente que Ele vai preservar até o fim. E essa linhagem nunca deixará de existir. E todos nós que pela fé cremos em Jesus Cristo, o descendente da mulher, aquele que pisou na cabeça de Satanás, esmagou, portanto, a serpente, a cabeça da serpente, apesar de ter sido ferido no seu calcanhar, ele ressuscitou, venceu a morte e derrotou Satanás. Todos nós que cremos em Jesus Cristo, estamos unidos a Ele pela fé e assim participamos dessa descendência e dessa linhagem santa. Não é meramente uma linhagem física, racial, biológica, mas é uma linhagem santa fundamentada na fé. Estamos em continuidade com o Israel do Antigo Testamento. Estamos em continuidade com Sete, com Enos. Estamos em continuidade com Eva, com Adão, não apenas no pecado, mas também na esperança de salvação, na esperança de redenção, na esperança de vida eterna. E assim, meus irmãos, a história do capítulo 4 pode parecer trágica, mas ela não quer ser trágica, ela quer apenas nos mostrar que ao longo da história humana teremos conflitos, seremos perseguidos, seremos rejeitados e muitas vezes, isso é assim hoje, muitas vezes a sociedade que rejeita Deus, que se opõe a Deus ao nosso redor, ela vai parecer muito maior, muito mais forte, muito mais desenvolvida, muito mais rica, muito mais ameaçadora para o povo de Deus. Nós já não somos mais maioria, ainda que o movimento evangélico cristão no Brasil, na América Latina, na África, esteja crescendo muito no século XXI, nós não somos maioria, estamos longe disso, e o poder econômico e político, muitas vezes, principalmente no Ocidente, está voltado contra nós por causa de nossos valores, por causa do Deus a quem servimos. Mas ainda assim, a promessa da Escritura é que Deus nos preservará, Deus preservará o seu povo. Em meio a tudo isso, pode ser que alguns de nós, como Abel, venham a perecer, pode ser que alguns de nós paguemos um alto preço, e Jesus ele deixa claro nisso, que quem o segue deve tomar a sua cruz e segui-lo. Apesar disso, há uma promessa de que venceremos. E por que há a promessa que venceremos? 1 João capítulo 3, verso 12 e 13 nos fala o seguinte: a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão Judas boas, as de seu irmão justas, não Judas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nossa tentação hoje todos nós estamos sujeitos a isso, soluções de compromisso. Queremos ser menos ofensivos ao mundo, à cultura, aquilo que se opõe. E é verdade que a pregação do Evangelho ela deve ser feita em amor, ela deve ser feita de uma maneira também que cative o coração, ela deve ser uma maneira que as pessoas tenham abertura, e nós não devemos procurar ofender as pessoas gratuitamente, sem necessidade, a não ser
pelo escândalo do Evangelho, pelo escândalo da cruz. Mas nós não podemos abrir mão da mensagem do Evangelho e da mensagem da cruz. Se abrirmos mão disso, estaremos pulando para o outro lado. Estaremos nos identificando com a linhagem da serpente. Seremos como Caim, que talvez as pessoas olhassem para nós, como Eva olhou para ele quando deu a luz a ele. As pessoas pensam, aquele lá é um escolhido de Deus, é a semente de Deus, mas não, no final não somos. Se abrirmos mão do Evangelho, é isso que será. Mas por outro lado, se permanecermos firmes na palavra de Deus e no Evangelho, e sem soluções de compromisso, enfrentaremos a oposição do mundo, o mundo nos odiará. Mas a mesma carta de João, primeira carta de João, também nos diz que a vitória é nossa, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É isso que nos dá a certeza, apesar da nossa fraqueza. Se somos fracos como Enos, se somos vapor como Abel, a nossa força não está em construirmos cidades e culturas à parte de Deus e nos garantir no nosso patrimônio, no nosso dinheiro, naquilo que construímos, no nosso intelecto, na nossa força. É ilusão pensar que isso nos garante. Mas a nossa garantia está no Senhor, porque Ele nos guarda, Ele nos dá uma identidade, e Ele nos dá um futuro, e Ele nos promete a vida eterna. E porque nós sabemos que agora habita em nós o Espírito Santo, e agora Cristo está em nós, nós sabemos então que temos força para resistir ao mundo. Se o mundo se opõe a nós, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa é a certeza da Escritura e essa é a verdade consoladora. Portanto, meus irmãos, eu quero encerrar esta mensagem. Nosso culto hoje é um culto de ceia, uma mensagem um pouco mais curta. Eu quero encerrar essa mensagem com duas exortações que vão dentro da luz que eu falei. A primeira, essa talvez para a maioria de vocês não sirva, mas ela serve para aqueles que talvez ainda não servem a Jesus Cristo. Mas talvez alguns que pensam que servem a Jesus Cristo não sirvam. Então a pergunta também serve para eles. E a pergunta é: de que lado você está? Da semente da serpente ou da semente da mulher? Dos descendentes de Caim, portanto, figuradamente, ou dos descendentes de Sete e de Enos, daqueles que invocam o nome do Senhor, daqueles que o servem? E isso se traduz: você serve, portanto, a Cristo, aquele que esmagou a cabeça da serpente, ou você se opõe a Cristo, ao seu reino e a tudo aquilo que Ele nos traz? Não há outra opção, ou estamos de um lado ou estamos de outro. É exatamente assim. Se alguém disser: Rodrigo, isso é maniqueísmo demais, é isso, meus irmãos. E não que Satanás tenha o poder que Jesus Cristo tem, longe disso, não é maniqueísmo por causa disso, porque o mal não tem o mesmo poder que o bem. O bem tem muito mais poder, mas na era presente Deus tolera o mal. E é nessa era, portanto, em que o mal é tolerado, que nós vamos estar nas duas linhagens. Ou a linhagem de Caim, ou a linhagem da serpente, ou a linhagem da mulher. Em qual delas você está? Em Cristo, você se identifica com a linhagem santa. E em Cristo, você tem a vida eterna. E nessa manhã, Cristo o convida e o chama para servi-lo e segui-lo pela fé por toda a sua vida, para ter a vida eterna. Mas por outro lado, se nós aqui nessa manhã nos consideramos: não, Rodrigo, não, isso aí não tem nenhuma dúvida, eu sou da linhagem da mulher, eu me identifico com essa linhagem santa, eu creio em Jesus Cristo, eu tenho fé em Jesus Cristo, eu quero servi-lo para sempre. Então, se nós somos dessa semente, é importante nos lembrar, isso aqui é só uma recapitulação de tudo que foi falado. É importante nos lembrar então, meus irmãos, assim como Abel, e assim como todos os descendentes de Eva, do povo de Deus, do povo de Israel, o próprio Noé, sobre o qual será pregado na semana seguinte, todos esses sofreram porque foram da semente da mulher e mantiveram a fidelidade, invocaram o nome do Senhor e o serviram, apesar de todas as circunstâncias ao seu redor serem contra isso. Sofreremos oposição.
Mas a oposição que inevitavelmente sofreremos, e meus irmãos, às vezes eu abro o noticiário e leio algumas notícias das transformações que têm ocorrido em nossa sociedade. Teve uma que eu li essa semana que eu fiquei, confesso que aquilo lá mexeu bastante comigo, eu fiquei bastante deprimido com a notícia, com o que está virando a sociedade aqui no Ocidente cada vez mais anticristão. Às vezes nós olhamos para as notícias e perdemos a esperança, e pensamos, o que vai ser dos meus filhos? O que vão ser das minhas filhas? Em que mundo elas vão crescer com uma cultura tão perversa e tão anticristã? O que será delas? Quando nós nos fixamos somente nessas coisas, na era presente, nós até perdemos a esperança. E não é errado clamar por isso, né? Mas nós dizemos, vem Jesus, vem logo, porque não dá mais. Não dá mais. A humanidade parece que ela deseja ser destruída. Às vezes parece que é isso, a impressão que nos vem. Mas a palavra de Deus nos mostra que o povo de Deus já passou por tanta coisa terrível em sua história. E não apenas a palavra de Deus, mas a história humana, a história da igreja nos mostra o povo de Deus passando também por tantas provações, por tantas dificuldades, por tanta opressão, por tanta indiferença a Deus e ao Evangelho, que é uma característica também do nosso mundo. Corações endurecidos e nós desanimamos. Puxa, né? Parece que só eu que me alegro em Deus ou procuro servir a Deus, tento aquecer meu coração, mas o mundo me joga tão para baixo. Mas, meus irmãos, isso vai acontecer, mas as promessas de Deus serão cumpridas. Tenha isso em mente, meus irmãos. Não desistam, não desanimem. Deus cumprirá suas promessas. Ele cumprirá suas promessas para o seu povo, para a sua igreja, para a sua família, para seus filhos, para você. Sirva a Ele, busque a presença dEle, se humilhe na presença dEle, invoque o seu nome, como o povo de Deus fazia, o povo de Deus sempre fez. Participe dos cultos, participe das assembleias de adoração, sirva a Deus com fidelidade, porque a promessa é que a cabeça de Satanás já esmagada se traduzirá na vitória de todo o povo de Deus sobre o mal, sobre a morte, sobre o pecado e sobre todos aqueles que se opõem à vitória do povo de Deus. Que essa esperança, portanto, possa nos consolar ao longo da nossa caminhada, a nossa caminhada de fé, não só nessa semana, mas ao longo de nossa vida. A certeza da vitória do povo de Deus, a semente escolhida. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno e Pai amado, nessa manhã, chegando à Tua presença após ouvir a Tua palavra, expressamos a gratidão em nosso coração por tudo que Tu fizeste, por tudo que Tu falaste, porque a Tua palavra ela nos conforta, ao mesmo tempo que ela nos confronta a tomarmos uma decisão, ela também nos consola, porque se tomamos a decisão de servir a Cristo, de servir a Ti, de invocar o Teu nome, e de pagar um preço por servirmos a Ti, nós sabemos, à luz da Tua palavra, que essa é a decisão certa, e sabemos, à luz da Tua palavra, que a vitória final será nossa, porque Tu tens sido fiel, Tu foste fiel com Adão, com Eva, Tu foste fiel com o Teu povo de Israel, e Tu tens sido fiel com a Tua igreja, e será fiel até o fim, até a Tua volta, quando então todo o mal será eliminado do mundo, e a vida eterna nos será dada, Pai, de uma vez por todas. Enquanto esse grande dia não chega, nós oramos para que Tu fortaleça a nossa fé, para que Tu console o nosso coração, para que Tu nos capacite a Te servir com fidelidade, para que Tu nos livre, Senhor, de soluções de compromisso ou de soluções que traem a fé, que traem a Jesus Cristo, que ignoram, Senhor, a Tua vontade, mas que sempre, Senhor, em nosso dia a dia, procuremos viver conforme a Tua palavra nos ensina, e que o Teu consolo nos dê esse fortalecimento e essa capacidade de viver dessa maneira. Mas acima de tudo, Pai, não nos deixe desanimar em nossa caminhada. Se há alguém aqui desanimado, Pai, restaura o seu coração, restaura o vigor da sua fé, restaura, Senhor, o desejo de Te servir, restaura, Senhor, a alegria de estar na Tua presença, porque é disso que precisamos, Senhor, ver a Tua glória, contemplar a Tua glória e sermos transformados por ela. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.